Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Arteli Mimos e Criações. Hoje nós vamos fazer essa linda peça, é uma bolsa multiuso, que pode ser também feita com material térmico, para ser feito como uma lancheira, né? Se for alimentos que não precisam de um grande acondicionamento, assim já é o suficiente para você carregar um lanchinho, mas se precisar, né, de uma conservação térmica maior, também é possível de fazer nessa mesma organização que a gente vai fazer, usando o material térmico, tá bom? Vai ter o passo a passo bem certinho, explicando tudinho. Então já se inscreve no canal, tá? É bem importante o reconhecimento de vocês. Curte também, né, gente? Dá aquele like. E também compartilha, né? Vê alguém que pode se interessar por esse conteúdo e manda lá. Então, vamos começar pelas medidas, tá? Ele vai ser o tecido principal e o estruturador, que eu tô usando o TNT, tá vendo? Eu fixei ele com os alfinetes, 2 vezes 30 por 25, tá? 30 por 25. Essa é a medida dessa peça, você pode adaptar para a tua necessidade. Eu vou fazer a fixação, dá para fazer uma tela C, se você preferir. Ó, já fiz a fixação, costurei bem na beiradinha, né? E vou fazer agora a caixinha de leite, vai ser 5 por 5 nos 4 cantos, né? Então, nos 4 cantos eu digo 2 vezes numa parte, 2 vezes no outro. Você vai ver na montagem ali. Como que eu fiz ali? Eu primeiro marquei, risquei e costurei para depois fazer o recorte para montagem. Na parte de baixo das duas partes. Então, são 4 caixinhas de leite nesse momento, para depois a gente unir, ó. As 2 partes de baixo dessa da frente e as 2 partes ali de baixo das costas da bolsa. A gente vai colocar direito com direito. Fixa bem certinho, para não mover na hora da costura. Então, eu vou também fixar com o alfinete ali em cima e vai costurar as laterais embaixo. Né? Uma lateral, a outra embaixo. E os quadradinhos ali da caixinha de leite não costura nesse momento. Segue ali. Aquela costurinha já faz uma costura com o pé de máquina, tá, gente? Então, agora sim, a gente vai abrir os quadradinhos que a gente deixou, né, embaixo, para montar a caixinha de leite de fato. Une bem certinho as costuras, fica bem retinho ali e faz uma costura. Um pezinho de máquina também. Vai fazer isso dos dois lados, já formando o fundo da sacolinha. Bem tranquilo. Olha lá, fica dessa forma, nos dois lados. Já dá para desvirar para você ver lá, a montagem da base dela já tá toda pronta. Ajeita bem, né? Você já consegue ver o espaço que você vai ter com essa bolsa. Agora, pessoal, a próxima etapa vou fazer com o tecido tricoline, que vai ser o forro. Mas se você for querer usar o material térmico, é nesse momento que você substitui, em vez de usar o forro, você pode fazer no etaflon, da mesma forma. Então, se for aqui é o tricoline, ele tem 30 por 25, direito com direito. Também vamos, né, fazer as costurinhas ao redor, nas laterais. Pode já costurar o fundo e fazer o quadradinho ali, que vai ser para a montagem da caixa de leite de 5 centímetros, exatamente igual a do tecido principal. Nesse momento, se você for fazer térmica, você não faz esse processo nesse tecido de forro, não precisa. Você já faz o mesmo processo, com as mesmas medidas, tudo, só que no etaflon. E daí, na hora de montar, ao invés, onde nós vamos montar nessa peça, usando este forro, você faz usando o etaflon. Então, olha lá, monta a caixinha de leite do fundo, bem simples, igual o mesmo procedimento da parte externa. Olha lá. Não precisa deixar nada para desvirar, tá bom? Porque a gente vai vestir ele dessa forma. Então, já vai colocar dentro do tecido ali da base principal, né? Alinhando pelas laterais. Já vem, ele já fixa para que as costuras batam bem certinho.
Assim, o fundo lá, a caixinha de leite, também vai bater bem certinho. Da mesma forma, você monta se você estiver usando o Etaflon, deixando, né, a parte metalizada ali para fora, né, assim, para onde vai ser acondicionado os alimentos, aquela parte que é espuminha fica pro lado de dentro, né, se for o caso de você fazer com o Etaflon. Ou algum tecido material térmico que você tenha o hábito de estar usando. Eu sempre, quando faço, eu uso o Etaflon. Vamos fazer uma costurinha em toda a volta, unindo bem certinho na costura, na altura ali os dois se unem exatamente igual, porque eles estão na medida certinha para isso. Faz uma costurinha de segurança nesse momento, tá bom? Para toda a volta. Sem segredo, gente. Importante só se atentar que se você for usar o Etaflon, não use o alfinete, né? Use pregadores, para não furar o Etaflon. Agora vamos fazer a alça. Eu tô usando 2 pedacinhos de tecido de 32 por 5 centímetros, mas você pode usar também alguma alça pronta que você tenha. Eu não tenho muito hábito de usar alças prontas, então eu vou fazer com o tecido mesmo. Então, eu fiz 5 centímetros, vai ser uma alça fininha, não vai ser uma alça muito grossa, dá pra fazer mais grossa também, se for da sua preferência. Vou construir ela dobrando ao meio, como se fosse um viés, né, vinco ali, não fui ao ferro, mas você pode ir ao ferro se preferir. Dobra bem ao meio, depois a gente abre e usa ali aquela referência do meio para dobrar as laterais até ali, os dois lados, e dobra todo mundo de novo. Então, fica dessa forma, passa a costurinha dos dois lados, vou repetir o processo nas duas fitas. Para localizar o centro, você vai juntar pelas laterais da costurinha, vai marcar o meio de um lado. Eu fiz um pequeno pique, pode marcar na caneta se preferir, e da mesma forma para o outro lado, encontrando o meio das duas laterais. A partir dessa referência que você vai conseguir marcar bem centralizado o espaço. Então, a gente vai marcar 5 centímetros para um lado e 5 centímetros para o outro, a partir dessa marcação do meio. Vou fazer com o lápis mesmo. Então, é 5 para lá, para a direita, 5 aqui para a esquerda. O intervalo vai ficar de 10 centímetros ali entre a alça, né? O vão ali no meio da alça vai ter 10 centímetros. Marcar do outro lado já também, o mesmo procedimento. Marco em 5 e marco 5 para cada lado, para ela ficar com o intervalo de 10 centímetros para a alça. Vou mostrar aqui para vocês, tá? A marcação. E esse intervalo dos 10 centímetros, você mantém e coloca para a lateral de fora, tá? Mantém os 10 centímetros de dentro livre. Eu vou, colocar ali, já vou passar uma costurinha. Passo uma costurinha já de reforço, sim, faço umas 2, 3 costurinhas para segurar a alça. Por mais que vão ter outras costuras em cima, mas para não ter perigo dela tá soltando ali, né, com facilidade. Por mais que não é uma bolsa muito grande, mas ela pode carregar um peso considerável, né? Então, se for alimentos, assim, para não ter perigo de cair, né, de arrebentar, tem que ter esse cuidado. Desculpem, gente, hoje eu tô com a voz um pouco ruim. Olha como que ficou fixado. Tô me recuperando de uma gripe, na verdade, uma crise alérgica que eu tenho com bastante frequência. Agora já fixo a alça do outro lado, pra gente poder dar sequência à montagem daquela parte do tecido em cima, onde vai ser colocado o cordão. Então, a alça já precisa estar fixada, senão não dá certo. Cuida para não colocar a alça torcida. Confirma ali se ela tá posicionada no sentido certo. Não tem segredo, mas são detalhes que a gente precisa fazer com bastante observação.
Pronto, fixadas as alças. Assim, ó, ela já fica uma bolsinha bem bonitinha, né? Daria para fazer uma dobrinha ali, fazer uma costura para dar o acabamento dessa forma. Ou colocar um viés em cima e ela já ficaria uma sacolinha bem fofinha. Então, se quiser parar nessa etapa, já é bem útil, tipo um cachepô com alça, né? Mas vamos seguir. Vamos pegar o tecido que nós vamos usar para a parte de cima. Ele mede 30 por 17, tá bom? Essa medida tá 30 por 17. Une direito com direito. Eu vou colocar nesse momento ali os alfinetes para que não tenha perigo dele sair do lugar, para a gente fazer o detalhe do passa-cordão. Como que eu vou fazer? Vou marcar 7 centímetros de cima para baixo, dos dois lados. De cima para baixo eu vou marcar 7 centímetros. Então, vai ali, ó, e risca em 7 de um lado. A mesma coisa, marca lá de cima para baixo 7 centímetros. A costura agora que a gente vai fazer, nós vamos deixar esses 7 centímetros sem costurar, então é para baixo. Chega nessa altura ali dos 7 centímetros, faz uma costurinha de reforço, deixando ali aquela parte onde a gente marcou os 7 centímetros sem costurar nesse momento. Feito isso dos dois lados, a gente vai tirar os alfinetes, vamos abrir essa lateral, abrir as costurinhas ali, ó, vinca ela bem, abre bem certinho. E aquela parte aberta lá, a gente também vai vincar bem certinho essa sobrinha que fica do tecido, como se fosse a costura, né, o que sobrou do pezinho de máquina. Deixa eu arrumar aqui bem certinho para vocês verem e entenderem. É super simples, mas dá um acabamento todo diferente. Vinca bem, porque agora nós vamos passar a costura somente naquela parte aberta. Mas vai ser ali, ó. Desce e faz o contorno, para fazer como se fosse uma barrinha. Ó, dos dois lados vamos fazer isso. Mantendo aberto, ó, desce, faz um reforcinho lá embaixo e sobe. Fica dessa forma, essa costurinha ali fixando essa barrinha, ó. Por fora ela fica dessa forma, parece um decotezinho V. Faz o mesmo processo do outro lado. Vinca bem, dobra bem ali a barrinha onde vai ser passada a costura. Acelerar aqui um pouquinho para vocês, para não se estender muito no vídeo. Muito bem, ó, ficou igualzinho do outro lado. Agora a gente vai dobrar 1 centímetro para dentro e dobra até quase lá o final da abertura, fazendo um canal onde vai passar o cordão. Então, vem, dobra 1 centímetro e depois dobra mais uns 3 centímetros, 4 centímetros, até quase o finalzinho dessa abertura que a gente já deixou ali. Faz de um lado, vai ficar dessa forma, ali é o espaço para o passa-fio, e faz do outro lado também o mesmo processo. Dobra 1 centímetro e depois uma barra mais larga para poder passar o cordão. Feito isso dos dois lados, ó, vai ficar dessa forma, bem simples. E agora nós vamos vestir isto na bolsa. A bolsa tá na posição correta, o lado externo, e a gente vai colocar, ó, de ponta cabeça, o barbante fica como se fosse para baixo e com o avesso para fora. Então, para depois ele dar o encaixe certinho. A gente veste dessa forma na bolsa, encontra ali as laterais pela costura. Já vamos fixar no alfinete. Se você estiver usando Etaflon, usa presilhas, não usa alfinete para fixar nesse momento também. Ó, vai dar certinho as duas laterais.
Importante também, gente, colocar as alças pra dentro. Ali, ó, um lado ficou a alça pra fora, ali, ó, coloca pra dentro ali, no lado, dentro desse sanduichinho. E vamos ajeitando bem certinho pra ficar barrinha com barrinha. Então, fixa tudo ali no alfinete ou na presilha, ó, ajeita bem. E vamos passar uma costurinha em toda a volta. Aqui faz uma costura de 1 centímetro, um pé de máquina, para que cubra bem aquela primeira costura que a gente fez da união do forro com o tecido principal e também já deu uma fixada bem boa ali na alça. Então já vai fazer o acabamento, já vai ficar um acabamento de qualidade no lado externo. Faz toda a costurinha em volta. Finalizado, levanta todo mundo, olha como que ele fica por fora. Já deu aquele acabamento bem certinho, cobriu todas as costurinhas que a gente tinha feito de segurança anterior da união do forro com a sacolinha principal. Coloca tudo para dentro. Nesse momento, você pode fazer ele virando bem certinho ali, né, ó, dobrando bem certinho para fazer, ou pode deixar uma barrinha com debrum também. Aí vai da tua preferência. Nesse momento você joga tudo para dentro porque a gente vai fazer, poderia colocar um viés interno se você preferisse, mas eu não vejo necessidade. Esse acabamento dessa forma já fica muito bom. Então dobra bem, abaixa bem ali, fazendo bem na divisão, no encontro dessa união. Nesse momento eu prefiro já usar a presilha. Se você estiver fazendo etaflon, obrigatoriamente precisa ser na presilha para não ficar furando o etaflon. Faz essa organização toda. E já estamos quase terminando a nossa bolsa. O processo de montagem dela já está na etapa final. É uma bolsa simples, mas muito útil, muito versátil. Dá para fazer para funções das mais diversas, né? E também o tamanho, conforme a necessidade. Essa é uma sugestão de uma bolsa média. Ela não é muito grande, não. Mas, por exemplo, para uma lancheira, é um tamanho muito bom. Cabe o almoço, digamos, a marmitinha do almoço, cabe uma fruta, cabe um iogurte. Então, olha, feito isso, agora a gente vai fazer uma costura de pelo menos ali 1 centímetro que cubra aquela dobrinha que tem por dentro ali, que cubra todo o tecidinho interno da dobra. Então, passa ali, senta com a mão e faz uma costura que cubra isso, para fazer o acabamento interno bem bonitinho. No que sobrou aqui do meu pezinho de máquina de costura, dá em torno de 1 centímetro, um pouquinho maior do que o meu pé de máquina, para ele cobrir bem certinho, não ficar parecendo o avesso. Assim a gente não precisa usar o viés. Faz toda a costura. Nesse momento você pode usar um ponto decorativo também, se você tiver na tua máquina. Olha ali, ó, essa união já fez ela ficar ali para dentro e dar o acabamento interno. Você vai ver, eu vou mostrar aqui da parte de dentro. Ele fica cobrindo aquela costurinha da lateral ali. Olha. Só sobrou uns fiapinhos aqui, mas não é tecido, são uns fiozinhos do que desfiou. Mas ó, o acabamento fica bem bonitinho, não aparece a costura da união das duas partes. Agora, gente, é só colocar o cordão. Você pode colocar cordão pronto, você pode fazer com viés, você pode fazer como se fosse a alça, né, do tecido para combinar, vai do seu gosto. Esse eu vou fazer com o cordão. Eu vou usar o passa-fita, mas você pode usar um alfinete, o que você preferir. Então, eu vou fazer um cordão passando de um lado para o outro e depois um outro cordão invertendo para poder fazer o fechamento de laço. Então, eu comecei esse da esquerda,
para a direita, passo ali, vou pro outro lado e saio do mesmo lado que eu comecei. Vou até o final, já vai ajeitandinho ali. E ao sair lá, ó, fica as duas pontas pro mesmo lado, estão vendo? Já faz o nozinho ali. Se você quiser queimar essa pontinha também, fica aí a da preferência, né? Então, as duas pontinhas entrou e saiu pro mesmo lado. E agora eu vou fazer o nozinho e vamos fazer a colocação da mesma forma, mas invertida. Se esse eu entrei e saí por esse lado, agora o outro eu vou entrar e sair pelo outro lado. Agora a gente entra por ali, no caso, nesse momento na tela tá na direita, né? Inicia da direita, vai e volta e vai sair pelo mesmo lado ali da direita. Montei aqui o passa-fita. E vamos lá. Eu sou canhota, por isso que eu sempre viro para a esquerda de volta. Não se incomode, que a minha mão dominante pode ver ali à esquerda para eu conseguir passar. Eu preciso que esteja do meu lado esquerdo. Então, ele vai até o final, sai de um lado, entra já novamente ali e continua até sair de volta pelo mesmo lado que entrou. Saiu lá, ó, tá, as duas pontas estão para aquele lado lá. Fazemos o nozinho. Então, um ficou com entrada e saída para um lado e o outro barbante a gente faz entrada e saída pelo outro lado, para que dê aquele efeito ali, ó, de puxa as laterais e ele já fecha. Ó, que bonitinho. E ainda dá para fazer um lacinho com o barbante ou a fita que você usar. Gente, tá pronto. É dessa forma mesmo. Você, igual eu falei, pode fazer com manta térmica. E tá prontinha a nossa bolsinha. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado dúvida. Uma bolsinha muito bonitinha, mas é muito simples também de fazer e tem uma função de uso muito variada. Qualquer dúvida, escrevam aí nos comentários. Por favor, se inscreve, compartilha e também venha fazer parte do meu Instagram, que é Arteli_Mimos e Criações. Espero que vocês tenham gostado. Aquele grande beijo e tchau!